Alô, galera vermelha! Alô, alô, torcedor do Inter! Aquele abraço! Domingo, 4 da tarde, em São Januário tem o Inter contra a equipe do Vasco da Gama. Inter tem que quebrar um tabu em São Januário. Na Casa Vascaína, o Inter não vence desde 2012. É assunto agora aqui no Plantão do Paulinho. Vá na comunidade do YouTube, tem uma enquete por lá, você acessa a comunidade e vota. Estou perguntando... qual será o resultado do jogo deste domingo em São Januário? Vitória do Inter, empate ou então vitória do Vasco da Gama? Vá lá, dê sua opinião, dê o seu voto. Se inscreve no meu canal, dá um joinha pro Paulinho, ative as notificações, toque o sininho para receber as novidades do Plantão do Paulinho. Roda a vinheta. São 8 anos e meio sem vitória do Inter em São Januário, olha só. 24 de outubro de 2012, a última vitória em São Januário, 2-1 para o Inter. Forlán, o uruguaio Forlán, marcou os 2 gols da vitória por 2-1. O Fernandão era o técnico do Internacional. O Inter que tem, na história em São Januário, 6 vitórias para cima do Vasco da Gama. Em 2007, 4 de novembro de 2007, também vitória por 2-1, jogo que marcou a estreia de Nilmar no Inter. Aliás, o Nilmar vai e volta para o Inter, vai e volta para o Inter. Uma das estreias do Nilmar pelo Inter, o Inter venceu por 2-1, Fernandão marcou os 2 gols do Inter e o Abelão, olha só o Abelão, ó. O Abelão era o técnico do Inter lá em 2007. 2005, 10 de julho de 2005, vitória por 4-2, 4-2 para o Inter em São Januário. Helder Granja, Vinícius, Jorge Wagner e Rafael Sobis marcaram os gols do Inter, treinado pelo Muricy Ramalho. 2-0 em 95, 16 de setembro de 95, Caico e o centroavante Leandro marcaram os gols do Inter, que era o técnico Abelão. No 88, olha só, 9 de outubro de 88, vitória por 2-1. Nilson e Edu Lima, técnico Abelão. E a primeira vitória aconteceu lá nos anos 70, em setembro de 72, vitória também por 2-1. Cláudio Duarte, alô Claudião, aquele abraço Claudião. Cláudio Duarte e Valdomiro marcaram os gols do Inter, treinado pelo Dino Sani. Portanto, as 6 vitórias do Inter na história em São Januário sobre o Vasco da Gama. Em 3 delas, o Abelão era o técnico. Olha só, 2007, 95 e também 1988. Deixa eu trocar a tela aqui para mostrar, portanto, o histórico total geral do Inter contra o Vasco da Gama em São Januário. Repito, tem que quebrar o tabu. Desde 2012 o Inter não vence o Vasco da Gama em São Januário. Ah, mas Paulinho, o empate é bom em São Januário? Poderá ser bom se o Flamengo não vencer o Corinthians. Se o Flamengo vencer o Corinthians, o Inter empata em São Januário, o Flamengo ultrapassa o Inter na rodada. Aí quem vai jogar pelo empate no Maracanã na penúltima rodada, no duelo entre Flamengo e Inter, vai ser o Flamengo. O empate será bom em São Januário se o Flamengo não vencer o Corinthians. Beleza, fechamos agora. Agora, se o Corinthians vencer, o empate não vai ser bom, não. Vai ser ruim para o Inter de São Januário. Tem que vencer a partida. Trocando tela. São 17 jogos na história em São Januário do Inter contra o Vasco da Gama, 6 vitórias do Inter, vimos há pouco as 6 vitórias, 4 empates e 7 vitórias do Vasco da Gama, ou 7 derrotas do Internacional. Lá em São Januário, 46,7% de aproveitamento do Inter na casa do Vasco da Gama. Última vitória confirmando, portanto, há 8 anos e meio o Inter não vence em São Januário, 24 de outubro de 2012, 2-1 para o Inter. O Jonas, lateral Jonas, que é do Curitiba, foi para o Vasco, fez 1-0 para o Vasco aos 22 minutos. O Forlán aos 34 empatou e aos 45, ainda no primeiro tempo, virou para o Inter 2-1. Aí o Inter sustentou a vitória no segundo tempo, venceu a partida por 2-1 lá em 2012, com o Fernandão como técnico. O Inter que tinha Muriel no gol. Aí o sistema defensivo, linha defensiva com Ney, Rodrigo Moledo, Juan e Kleber. O chicletinho Kleber, olha, jogava muita bola o Kleber, hein? Meio campo com o Igor, Guinha Azul, Fred, o Fredinho. Depois saiu o Fred, entrou o Josimar, saudoso Josimar, que acabou morrendo naquela tragédia aérea do voo da Chape. O Josimar jogava na Chape naquele momento, 2016, acabou perdendo a vida. E o D'Alessandro no meio campo. No ataque, Forlán, depois Rafael Moura. E o Dagoberto depois do Cassiano, portanto, o Fernandão era o técnico do Inter lá em 2012. Tá certo, então? Essa é a questão, hein? Tem que quebrar o tabu no domingo, não pode depender do jogo do Flamengo. Porque aí se o Flamengo vencer a partida, vencer o Corinthians, o Inter fica na obrigação de vencer o Vasco, então já vence o Vasco direto. Até porque se o Inter vencer o Vasco e o Flamengo tropeçar em casa pro Corinthians, melhor pro Inter, certo? E mais do que isso, se o Inter vencer o Vasco no domingo, o Inter poderá ser campeão contra o Flamengo no outro domingo.
O Inter vencendo o Vasco e vencendo o Flamengo, independentemente do que fizer o Flamengo contra Corinthians e São Paulo, o Inter é campeão. Com as duas vitórias, Vasco e Flamengo, o Inter é campeão brasileiro. Vai na comunidade, hein? Vota lá. Quero saber o seguinte, quero saber qual será o resultado do jogo desse domingo em São Januário. Vitória do Inter, empate ou então vitória do Vasco da Gama. Dá um joinha pro Paulinho, para mostrar que você está gostando dos conteúdos publicados aqui por mim no Plantão do Paulinho. Claro, te inscreve no canal e toca o sininho para receber as novidades aqui do canal do Plantão do Paulinho. Fui, tchau!